Capítulo 13. 13 de outubro. O milagre do sol. Que noite! Era como se o demônio, em algum lugar, coberto de gelo e de neve, que jamais poderiam aliviar a queimadura das suas dores, tivesse resolvido destruir de um só golpe tudo o que restava da Europa, o seu campo de batalha contra aquele que mais odiava. De algum lugar das longínquas e sombrias regiões da Sibéria, pôs-se em movimento uma massa de ar frio e cortante que alterou o equilíbrio da atmosfera e fez estremecer o continente até a vastidão dos mares ocidentais. Começou por passar uivando pela Finlândia, onde um homenzinho de olhar de lince, que se chamava a si mesmo Lenin, aguardava o momento de entrar em São Petersburg e iniciar a transformação e a destruição daquele mundo que devia tudo o que tinha de melhor e de mais nobre aos ensinamentos de Cristo. Depois, vergastou, ululante, as inúmeras tropas que, movendo-se sorrateiramente através da Alemanha, preparavam o golpe da paz pela vitória de 1918. A seguir, açoitou os pobres infelizes dos dois exércitos, obrigando-os a refugiar-se nas trincheiras lamacentas da frente ocidental e afogou nos pântanos os italianos que fugiam de Caporetto, ao mesmo tempo que invadiu os campos devastados da França, onde Haig, segundo as suas próprias palavras, estava encurralado contra a parede. Finalmente, arremessou-se impetuosamente contra os Pirineus, como se, na sua desvairada carreira, do Báltico ao Cabo de São Vicente, tivesse concentrado ali todos os ódios e revoltas humanas, todas as forças rebeldes da natureza corrompida. E soltou toda a sua carga sobre o pequeno país que nunca fora conquistado de modo permanente e onde sempre fora venerada aquela que esmaga a cabeça da serpente, a terra de Santa Maria. A escuridão descia lentamente. Nuvens negras e espessas, avançando pelo nordeste, reuniam-se em blocos informes de nevoeiros e deslizavam pelas encostas das montanhas, descendo pelos vales até o oceano. Enquanto a garoa se transformava em chuva persistente e fria, o vendaval vergava e retorcia os pinheiros que gemiam de dor nas florestas perto de Leiria. Retalhava as asas quadradas dos velhos moinhos nos píncaros cinzentos da Serra d'Aire. Dispersava as folhas pálidas e lustrosas dos choupos e álamos à beira das águas do Tejo, em tumulto crescente. Arrasava as terras aradas e os jardins ressequidos da noite de Fátima. Passava rugindo pelas centenas de quilômetros de praias e alcançava a vastidão espumosa do Atlântico, que, sumamente encrespado, se vingava, lançando enormes vagas contra as povoações costeiras. A chuva impiedosa continuava a cair sem cessar. Apesar de tudo, havia naquela noite milhares de seres humanos e de cavalgaduras que avançavam pelos caminhos e estradas da República. A fé é mais forte que a dúvida e o amor mais audaz que o ódio. Católicos piedosos de todas as cidades tinham ouvido dizer que a Senhora prometera voltar à Cova da Iria para fazer o milagre no dia 13 de outubro. Pouco lhes importava que chovesse ou fizesse sol. Famílias inteiras de camponeses passavam carregando cestas de farnéis e cântaros de barro sobre os ombros. Outros colocavam os víveres no lombo dos burros e lá se iam, sob o céu ameaçador. Pais e mães vinham de enormes distâncias, carregando filhos doentes ou aleijados. Pescadores abandonavam as suas barcas e redes nas praias de Vieira e punham-se também a caminho, pelas estradas enlameadas. Agricultores de Monte Real, tripulantes de barcos ancorados no Porto ou no Algarve, operários das fábricas de Lisboa, serranas de Minde ou de Soure, senhoras, cavalheiros, lavadeiras, caixeiros viajantes, velhos e moços, ricos e pobres, chapinhavam nas poças do lodaçal das estradas sob a chuva tenaz daquela noite. Formavam como que um exército imenso, movediço, convergindo para Fátima.
Vinham na esperança de obter alguma graça de saúde ou de conversão, perdão para os seus pecados, alívio para os seus sofrimentos, começo de uma vida melhor, bênçãos da Mãe de Deus. Não se importavam com a água que lhes escorria das calças ou saias, enlameadas até os joelhos, enquanto afundavam os pés de lodo dos caminhos. De vez em quando, partiam risadas alegres de grupos de famílias, ou se ouviam por entre os rochedos os ecos de hinos que flutuavam sonoros na escuridão da estrada solitária. Ave, ave, ave Maria! Não fora em vão que os antepassados deste povo tinham entoado a Salve Rainha no convés das naus que sulcavam o Oceano Índico e dos galeões que se aventuravam pelo mar da China. Que útil teria sido para alguns políticos de Lisboa ouvirem esses cânticos. Mas não lhes faltou informação. Avelino de Almeida, editor de O Século, o maior jornal de Lisboa, que se dirigia à Cova da Iria para informar os seus leitores, assim descreveu alguns peregrinos que encontrou perto de chão de maçãs antes de começar a cair a chuva. Homens e mulheres vão quase todos descalços, elas com saquetéis à cabeça, sobrepujados pelas sapatorras, eles abordoando-se a grossos varapaus e cautelosamente munidos também de guarda-chuvas. Dir-se-iam em geral, aliados do que se passa à sua volta, num desinteresse grande pela paisagem e pelos outros viandantes, como que imersos em sonho, rezando o terço numa triste melopéia. Uma mulher rompe a primeira parte da Ave Maria, a saudação. Os companheiros em coro continuam com a segunda, a súplica. Num passo certo e cadenciado, pisam a estrada poeirenta entre pinhais e olívidos, para chegarem antes da noite ao lugar da aparição, onde ao relento e sob a luz fria das estrelas, projetam dormir, aguardando os primeiros lugares junto da azinheira bendita, para poderem ver melhor. Não foi a devoção que levou o editor O Século a Fátima. Almeida era um maçom dos 4 costados, que não ocultava sua aversão por padres, sacramentos e dogmas. Mas essa história já começava a ser muito falada para ser posta de lado, e ele, o melhor jornalista de Portugal, não podia deixar de manifestar-se. O seu artigo, publicado no Século na manhã de 13 de outubro, revela sua condescendência irônica e o seu cavalheirismo no sentido em que o emprega o cardeal Newman, atitude de alguém que não crê, mas que não quer ferir ou ridicularizar os que creem. Centenas de pessoas se apressam em direção a um lugarejo situado perto de Ourém, para ver e ouvir a Virgem Maria. Que não se ofendam as almas piedosas, nem se assustem os corações crentes e puros. Não pretendemos escandalizar os que sinceramente se apegam à sua fé e se deixam atrair pelo mistério que seduz, encanta, consola e fortifica, tal como tem acontecido durante centenas de anos e certamente continuará a acontecer nas centenas de anos que virão. Este é apenas um pequeno artigo de jornal sobre um acontecimento que não é novidade na história do catolicismo. Alguns o encaram como uma mensagem do céu e da graça. Outros veem nele a prova evidente de que o espírito de superstição e de fanatismo lançou raízes tão profundas que será difícil, se não de todo impossível, destruí-lo. As épocas de grandes calamidades tiveram sempre o dom de reviver e renovar as ideias religiosas, favorecendo-as, e a guerra atual, que assola todos os países, oferece um solo fértil e propício ao desenvolvimento dessas ideias. Temos a confirmação disso na vida das trincheiras e até na atmosfera espiritual dos países beligerantes. Depois de algumas observações sobre os especuladores, que sem dúvida esperam explorar a credulidade da massa em seu proveito, faz um belo sumário dos acontecimentos de Fátima, começando por recapitular as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, La Salette e outros lugares. Continua depois, mais ironicamente. O milagre tem lugar entre o meio-dia e 1 da tarde, segundo os que lá estiveram.
Mas nem todos têm o privilégio de ver a santa. O número de eleitos é bem pequeno. Apesar de reiterados esforços, muitos não veem nada. Eis porque os que se encontram próximos das crianças se contentam com ouvi-las falar com o interlocutor invisível. Outros, pelo contrário, veem, no momento solene divino, as estrelas brilharem no firmamento, apesar de o sol estar no zênite. Há quem ouça um rumor subterrâneo que anuncia a presença da Senhora. Pretendem que há uma queda de temperatura e comparam as impressões desses momentos às que experimentaram por ocasião de um eclipse do Sol. Segundo o que afirmam as crianças, a Virgem aparece sobre uma azinheira, rodeada de uma nuvem por todos os lados. É tão poderosa a sugestão coletiva, ali causada pelo sobrenatural e mantida por uma força sobre-humana, que os olhos se enchem de lágrimas, as faces se tornam pálidas como cadáveres, homens e mulheres caem de joelhos, cantando hinos e rezando juntos o terço. Não sabemos se já houve ali cegos que recuperaram a vista, paralíticos que recuperaram o uso dos membros, pecadores inveterados que abandonaram as torpes sendas do pecado para mergulharem nas águas purificadoras da penitência. Mas isso pouco importa. A notícia das aparições correu célere do Algarve ao Minho. Desde o dia da Ascensão, os peregrinos têm acorrido ali aos milhares, nos dias 13 de cada mês, de perto e de longe. Os meios de transporte são insuficientes. O clero do lugar e das redondezas mantém uma atitude de prudente reserva, ao menos na aparência, em relação aos fatos. É o costume da Igreja. Ela proclama abertamente que em tais circunstâncias é lícito duvidar, mas secretamente rejubila-se com a grande afluência de peregrinos que desde o mês de maio aumentou cada vez mais. Existem até pessoas que sonham com uma igreja grande e magnífica, sempre cheia, nas proximidades, hotéis, esplendidamente instalados, com os mais requintados confortos modernos. Lojas imensas, perfeitamente apetrechadas, com 1001 objetos de piedade e lembranças de Nossa Senhora de Fátima. Estradas de ferro que conduzam convenientemente os peregrinos até ao futuro santuário milagroso, em vez desses ônibus que são um desrespeito à massa dos fiéis e dos curiosos. Enquanto o autor dessas observações pessimistas viajava para Aurém e de lá, com crescente desconforto, para a Cova da Iria, as famílias de Lúcia e dos Marto, depois de uma noite de insônia passada a ouvir o barulho da chuva sobre o telhado, levantaram-se ao raiar da aurora. Com efeito, nem bem o nascente se tingia de uma furtiva linha de claridade cinza, já os peregrinos, encharcados, lhes batiam à porta. Pouco a pouco, eram dezenas deles, que, não contentes em cercar as casas do lado de fora, pediam aos gritos para ver as crianças. Outros, mais ousados, forçavam alegremente a passagem e entravam no interior sem esperar que os convidassem. A senhora Olímpia ficou furiosa ao ver como lhe sujavam o assoalho com as marcas dos pés elameados. Era o cúmulo da sem-cerimônia. Houve um momento em que se instalaram confortavelmente sobre as camas em cima das arcas. "Saiam todos daqui!" gritou. Ninguém fez caso. Alguns chegaram a esgueirar-se ainda mais para dentro. "Deixe-os estar, mulher", aconselhou o marido filosoficamente. "Quando a casa ficar cheia, não entrará mais ninguém." Um vizinho puxou-o pela manga e cochichou-lhe ao ouvido: "Ó, tio Marto, é melhor não ir, porque poderia calhar ser maltratado. Os pequenos não, são crianças e ninguém lhes vai fazer mal. Mas você é que não está em risco de ser enxovalhado." "Pois eu vou na boa fé", retrucou o senhor Marto. "Não tenho medo nenhum. Não tenho receio de que tudo correrá bem." Olímpia não partilhava de tal valentia. Rezava fervorosamente e pedia a Nossa Senhora que protegesse toda a sua família durante esse dia. Até hoje se admira de como as crianças conseguiram manter-se tão calmas e sem medo no meio daquela confusão. "Se nos matarem", dizia Jacinta, "vamos para o céu. Mas o que nos fizeram mal, coitadinhos deles,
vão para o inferno. Um dos intrusos na casa do tio Marto foi a baronesa de Pombalino, que insistiu em oferecer 2 vestidos enfeitados, um azul para Lúcia, outro branco para Jacinta. As meninas agradeceram, mas preferiram os seus vestidos brancos da primeira comunhão. Finalmente, depois daquela balbúrdia incrível, conseguiram comer alguma coisa e escapar para fora de casa. No último momento, Maria Rosa foi buscar o seu chale e declarou que os acompanharia. Se a minha filha vai morrer, disse chorosa, eu quero morrer ao lado dela. Foi uma caminhada longa e penosa. A estrada estava apinhada de gente, de Fátima até a cova da Iria. De ambos os lados da estrada, homens e mulheres ajoelhavam-se na lama e pediam orações aos pequeninos, estendendo as mãos para tocá-los. Burros molhados da chuva roçavam-nos ao passar. As varetas dos guarda-chuvas ameaçavam furar-lhes os olhos. Mas que espetáculo ao atingirem por fim as proximidades do local da aparição. Aproximadamente 70.000 homens, mulheres e crianças de todas as idades e condições esperavam por eles na chuva, pacientemente. Uma massa escura de guarda-chuvas pretos, chapéus encharcados e cobertos, escorrendo de água, se aglomerava de tal modo entre a estrada e a azinheira que as crianças, só a custo, puderam atravessar a multidão. O senhor Marto seguia logo atrás de Lúcia e Francisco. Ao chegar ao lugar das aparições, surpreendeu-se de encontrar a esposa já ali postada. Tinha se esquecido completamente dela, na preocupação de acompanhar as crianças. A minha Olímpia apareceu do outro lado, nem sei por onde, confessa. Seja como for, lá estava ela ao pé da azinheira, que Maria Carreira havia ornamentado com grinaldas de flores. Entre a multidão era grande a expectativa. Muitos balançavam os guarda-chuvas, aconchegavam-se uns aos outros para afugentar o frio. Esquadrinhavam o céu. Um dos padres, que passara a noite toda na chuva e na lama, rezava agora o breviário e, de tempos em tempos, consultava nervosamente o relógio. Subitamente, virou-se para os pequenos e perguntou-lhes a que horas viria Nossa Senhora. Ao meio-dia, respondeu Lúcia. Olhou de novo o relógio e disse com ar desaprovador. Já é meio-dia. Nossa Senhora não é mentirosa. Veremos. Quase toda a multidão rezava agora o terço. Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Fechem os guarda-chuvas, gritou Lúcia. Nunca soube porque eu disse. E um por um, os presentes obedeceram, apesar de a chuva continuar a cair. Fechem os guarda-chuvas, repetiam de boca em boca, e todos esperavam pacientemente na chuva. Passaram-se alguns instantes. O padre puxou outra vez do relógio. Já passou do meio-dia, disse. Fora com tudo isso. É tudo uma ilusão. Começou a empurrar os 3 pequenos com as mãos, segundo recorda Maria Carreira. Lúcia, quase a chorar, recusou-se a sair do lugar. Quem quiser ir-se embora, que se vá, que eu não vou. Nossa Senhora disse que vinha. Veio das outras vezes e agora também há de vir. Começavam a ouvir-se queixas e murmúrios de desapontamento entre os presentes. Então, repentinamente, Lúcia olhou para o nascente e disse a Jacinta. Ó Jacinta, ajoelha-te, que já lá vem Nossa Senhora. Já viu o relâmpago. Vê bem, filha, era a voz aguda de Maria Rosa. Olha que não te enganes. Lúcia nem ouviu a recomendação. As pessoas mais próximas notaram que suas feições se tornavam mais coradas e de uma beleza transparente. Olhava agora arrebatada para a senhora, que se encontrava de pé, no meio de uma torrente de luz, sobre as flores com que Maria Carreira adornara o tronco da azinheira. Jacinta e Francisco, a cada lado dela, tinham os olhos fixos no mesmo ponto, ambos radiantes e completamente alheios à multidão.
Que é que vossa-mecê me quer? Perguntou Lúcia, ajoelhando-se com os outros. A chuva fina caía-lhe no rosto, voltado para o alto. Quero dizer-te que façam aqui uma capela, em minha honra. Sou a Senhora do Rosário. Que continuem a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Tenho muitas coisas para lhe pedir, disse Lúcia. A cura de uns doentes e a conversão de alguns pecadores. Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. O seu rosto tomou um ar sério. Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Depois, a Senhora do Rosário abriu as brancas mãos, como das outras vezes, e pareceu a Lúcia que o esplendor que despendiam subia até onde devia estar o sol e se refletia com mais brilho que o fulgor da luz solar. Deve ter sido, nesse instante, que a multidão viu as nuvens entreabrirem-se como duas cortinas enormes e o sol aparecer entre elas, no azul do céu, como um disco luminoso. Muitos ouviram Lúcia gritar: "Olhem para o sol!" Mas ela estava em êxtase e não se recorda de tê-lo dito. Estava completamente absorta na visão de algo que surgia no lugar onde devia encontrar-se o sol. Assim que Nossa Senhora desapareceu, no esplendor que se irradiava das suas mãos abertas, apareceram no zênite 3 quadros sucessivos que simbolizavam os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos do Rosário. O primeiro era uma representação da Sagrada Família. Nossa Senhora, vestida com a tradicional veste branca, coberta com um manto azul, e ao lado São José, com o menino Jesus nos braços, que pareciam abençoar o mundo com um gesto de mão em forma de cruz. Somente Lúcia contemplou a visão seguinte. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Jesus Cristo parecia abençoar o mundo. Por último, apareceu-lhe ver ainda Nossa Senhora, em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. A Virgem Maria, Rainha dos céus e da terra, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, medianeira de todas as graças. A multidão nada via de tudo isso. Pelo menos não se confirmou o boato de que alguns haviam visto a Senhora. O que todos presenciaram, porém, foi um fenômeno inaudito, quase apocalíptico. O sol brilhava no zênite como se fosse um imenso disco de prata. Brilhava com a intensidade normal e, no entanto, podia ser fitado sem que ofuscasse. Isso durou apenas um instante. Enquanto todos olhavam assombrados, a imensa bola começou a dançar. Esta foi a palavra com que todos os observadores a descreveram. Primeiro, viram-na girar rapidamente, como uma gigantesca roda de fogo. Depois de um certo tempo, parou. A seguir, voltou a girar sobre si mesma, vertiginosamente, numa velocidade incrível. Finalmente, os bordos tornaram-se escarlates e espalharam-se pelo firmamento, espargindo chamas vermelhas de fogo, como um redemoinho infernal. Essa luz foi se refletindo na terra, nas árvores, nos arbustos, nas próprias faces voltadas para cima e nas vestes, tomando tonalidades brilhantes e cores diferentes. Verde, vermelho, laranja, azul, violeta, as cores todas do espectro solar. Girando loucamente sob essa aparência, por 3 vezes o globo de fogo pareceu agitar-se, estremecer e depois precipitar-se em zigue-zague sobre a multidão. Um grito de terror saiu dos lábios de milhares de pessoas apavoradas que se ajoelharam na lama, pensando ter chegado o fim do mundo. Alguns atestam que o ar se tornou mais quente nesse instante. Não se admirariam se todas as coisas se tivessem ateado em chamas, envolvendo-os e consumindo-os. A gente gritava: "Ai, Jesus, vamos todos morrer aqui!" Outros bradavam: "Nossa Senhora nos valha!" E rezavam o ato de contrição: "Ó meu Deus,
pesa-me de vos ter ofendido. Alguns dos que tinham vindo para fazer troça prostraram-se por terra, entre soluços e orações patéticas. O Marquês da Cruz exclamava: "Ó meu Deus, como é grande o vosso poder!" Isso durou talvez uns 10 minutos. Logo depois, viram todos o sol começar a elevar-se da mesma maneira, em zigue-zague, até o ponto onde havia aparecido antes. Ficou, então, tranquilo e brilhante. Ninguém mais lhe pôde suportar o fulgor. Era novamente o sol de todos os dias. A gente entreolhou-se com alegria e assombro. Milagre, milagre! As crianças tinham razão. Nossa Senhora fez o milagre. Bendito seja Deus. Bendita seja Nossa Senhora. E os clamores ecoavam por toda a extensão da cova da Iria. Uns riam, outros choravam de alegria. Muitos notaram que as suas roupas haviam secado subitamente. Em o século de 17 de outubro, Avelino de Almeida relata o acontecimento como um espetáculo único e inacreditável, se não o tivesse presenciado. Via-se a multidão imensa voltada para o sol, que se mostrava sem nuvens ao meio-dia. O astro do céu lembrava uma placa de prata, e era possível fitá-lo sem o mínimo esforço. Não queimava, não cegava, como sucede no eclipse. Mas eis que se levanta um alarido colossal e se ouvem gritar os espectadores que se encontravam mais perto: "Milagre, milagre! Maravilha, maravilha!" Aos olhos deslumbrados daquele povo, cuja atitude nos transporta aos tempos bíblicos e que, pálido de assombro, cabeça descoberta, contemplava o azul do céu, o sol pôs-se a tremer com movimentos bruscos, nunca observados anteriormente, e fora de todas as leis cósmicas. O sol dançou, segundo a típica expressão dos camponeses. Um velho de estatura e de fisionomia pacífica e enérgica ao mesmo tempo, que lembrava Paul Déroulède, voltou-se para o sol e recitou o credo, do princípio ao fim, em voz clamorosa. Perguntei quem era. Era o senhor João Maria Amado de Melo Ramalho, da Cunha Vasconcelos. Viu depois dirigir-se aos que o rodeavam, de chapéu na cabeça, suplicando-lhes veementemente que se descobrissem diante de tão extraordinária demonstração da existência de Deus. Cenas idênticas se repetiam por toda a parte. Perguntavam-se uns aos outros se tinham visto alguma coisa e o que tinham visto. A maioria afirmava que vira o tremor e a dança do sol. Outros, porém, declaravam ter visto o rosto risonho da própria Virgem. Juravam que o sol girava sobre si mesmo, como uma roda de fogos de artifício, que parecera descer quase a ponto de queimar a terra com seus raios. Houve quem dissesse que o vira mudar sucessivamente de cor. São quase 3 horas. O céu está límpido e o sol segue o seu curso com o brilho habitual. Ninguém mais o ousa fitar diretamente. E os pastorinhos? Lúcia, a que fala com a Virgem Maria, anuncia com expressões teatrais, nos braços de um homem que a carrega, de grupo em grupo, que a guerra vai terminar e os soldados voltarão para suas casas. Tal notícia, contudo, não aumenta a alegria dos que a ouvem. O sinal celeste, isto é tudo para eles. Há muita curiosidade, no entanto, por ver as 2 meninas com as suas grinaldas de rosas. Alguns procuram beijar as mãos das santinhas. Uma delas, a Jacinta, parece estar mais prestes a desmaiar do que a brincar. Mas o que todos desejavam, o sinal do céu, bastou para satisfazê-los e enraizá-los na fé simples dos aldeões. Dispersaram-se a seguir rapidamente, sem incidentes e sem ser necessária a mínima intervenção da patrulha policial. Os peregrinos que tinham chegado antes são os que partem primeiro, com os sapatos à cabeça ou pendurados nos ombros. Partem com alma alegre, espalhando a boa nova pelos lugarejos que não se despovoaram todos para ir à cova. E os padres? Alguns foram vistos no lugar, colocados de preferência mais entre os curiosos do que entre os peregrinos ávidos de favores celestes.
Talvez um ou outro não consiga esconder a satisfação que transparece com tanta frequência no semblante dos que triunfam. Cabe aos competentes explicar a dança macabra do sol que hoje em Fátima fez explodir hosanas do coração dos crentes e impressionou, como afirmam testemunhas fidedignas, até os livres pensadores e outras pessoas absolutamente indiferentes em matéria religiosa e que vieram a este recanto agora famoso. Por toda parte, a imprensa anticlerical viu-se obrigada a dar testemunhos desse gênero. Em geral, estavam de acordo quanto ao essencial. Segundo escreveu o Dr. Domingos Pinto Coelho, em A Ordem, o sol, umas vezes rodeado de chamas escarlates, outras aureolado de amarelo e roxo esbatido, outras ainda animado de um velocíssimo movimento de rotação, pareceu desprender-se do céu, aproximar-se da terra e irradiar um calor intenso. As teorias sobre hipnotismo ou sugestão coletiva foram descartadas quando se soube que testemunhas de confiança que não tinham acorrido a Fátima tinham presenciado o fenômeno a muitos quilômetros de distância. O poeta Afonso Lopes Vieira observou da sua residência em São Pedro de Moel, a uns 40 quilômetros de Fátima. O padre Inácio Lourenço contou anos mais tarde que o havia observado de Alburitel, a 18 ou 19 quilômetros de distância. Tinha nessa ocasião 9 anos de idade. Ele e mais alguns alunos tinham ouvido gritos sobressaltados em frente da escola. Saindo à rua em companhia da professora, Dona Delfina Pereira Lopes, viram estupefatos a rotação e a queda do sol. Era como um globo de neve que girava sobre si mesmo, escreveu. Repentinamente pareceu que baixava em zigue-zague, ameaçando cair sobre a terra. Aterrado, corri a esconder-me entre a multidão. Todos choravam, aguardando de um momento para o outro o fim do mundo. Junto de nós estava um incrédulo, sem religião, que tinha passado a manhã toda a zombar dos simplórios que haviam feito toda aquela caminhada a Fátima para se pasmar diante de uma menina. Olhei para ele. Estava como que paralisado, assombrado, de olhos fixos no sol. Depois vi-o tremer dos pés à cabeça e, levantando as mãos para o céu, cair de joelhos na lama, gritando: Nossa Senhora! Nossa Senhora! Entretanto, a gente continuava a gritar e a chorar, pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Corremos depois para as capelas da aldeia, que em poucos instantes ficaram repletas. Durante esse longo minuto do fenômeno solar, os objetos em volta de nós refletiam todas as cores do arco-íris. Olhando-nos uns para os outros, um parecia azul, outro amarelo, outro vermelho, e etc. Todos esses estranhos fenômenos aumentaram o terror das pessoas. Passados uns 10 minutos, o sol voltou ao seu lugar, do mesmo modo como tinha descido, pálido ainda e sem resplendor. Inúmeras testemunhas vivem até hoje nas redondezas. Conversei com muitas delas no último verão, incluído o tio Marte e a senhora Olímpia. Maria Guerreira, 2 irmãs de Lúcia, Maria dos Anjos e Glória, e muitas outras pessoas da aldeia. Todas me relataram a mesma história, com uma sinceridade evidente. Ao mencionarem a queda do sol, notavam-se-lhes na voz vestígios do terror que tinham experimentado. O padre Manuel Pereira da Silva forneceu-me substancialmente os mesmos pormenores. Ao ver o sol cair em zigue-zague, disse, caí de joelhos. Pensei que tivesse chegado o fim do mundo. A veracidade do fenômeno ficou estabelecida sem a mínima dúvida. Como explicá-lo? Já em maio de 1917, Jacinto e Lúcia haviam dito que a senhora, que tinham visto, prometer o milagre para o dia 13 de outubro, ao meio-dia, como prova da sinceridade dos pequenos. Tinham recordado essa promessa várias vezes e nunca tinham alterado a sua história, nem mesmo sob a coação de maus tratos e perseguições capazes de aterrorizar umas crianças de 10, 9 e 7 anos. E no dia predito por elas, à mesma hora predita por elas, 70.000 pessoas afirmaram ter presenciado o sol girar e ameaçar cair,
Um testemunho tão amplo veio confirmar que as crianças tinham visto efetivamente a Mãe de Deus e que fora concedido a essas almas simples da cova da Iria aquilo que fora recusado aos fariseus de coração incrédulo e adúltero, um sinal do céu. Capítulo 14. Primeiras reações. Lúcia ocultou sob o véu caridoso do silêncio as reações da sua família sobre os acontecimentos do dia 13 de outubro. Devem ter oferecido desculpas e praticado atos de reparação, talvez furtivos por parte do pai, abertos e sinceros por parte da mãe. Mas nesse dia, a pálida e abatida menina não teve tempo para regozijar-se com esse reconhecimento que lhe devolvia a paz na família. Turbas de peregrinos a seguiram durante toda a tarde e ainda continuavam a deambular pelas ruas e a entrar e sair pela casa das crianças, quando às 7 da tarde chegou a Ajustrel o Dr. Formigão. Queria conversar com elas, antes que alguém o fizesse. Graças à sua autoridade de sacerdote, conseguiu dispersar os forasteiros com poucas palavras e reuniu os 3 meninos na casa do tio Marto, onde os interrogou por separado. Os 3 tinham visto Nossa Senhora de pé sobre o tronco da árvore. Lúcia e Jacinta foram concordes quanto às palavras ouvidas à senhora. Francisco tinha-o visto, mas não ouvira o que ela dissera. Os 3 tinham visto o sol girar, como também, perto deste, a Sagrada Família. Somente Lúcia vira os quadros de Nossa Senhora das Dores e de Nossa Senhora do Carmo. Todos estavam de acordo quanto às cores das vestes e outros pormenores. Houve, no entanto, algumas discrepâncias. Que tamanho tinha o menino Jesus? Era muito pequeno, respondeu cada um. Mas Lúcia julgava tê-lo visto nos braços de São José, enquanto Jacinta e Francisco o tinham visto de pé junto do patriarca do lado direito, disse Jacinta, e não chegava à cintura de São José. Para Lúcia, parece ter apenas 1 ano de idade. Para Jacinta e Francisco, era mais ou menos como uma criança da vizinhança. Deolinda de José das Neves, que tinha 2 anos de idade. A divergência relativa à posição do menino Jesus é a única importante, e confesso que não sei como explicá-la. Essas visões têm sempre um elemento subjetivo, e é perfeitamente possível que apresente pormenores diferentes de pessoa para pessoa. O Dr. Formigão tentou mais uma vez arrancar o segredo, interrogando Francisco. Que brilhava mais, o rosto de Nossa Senhora ou o sol? O rosto de Nossa Senhora era mais brilhante. Ouviste o que ela disse? Não, senhor, não ouvi nada. Quem te contou o segredo? A senhora? Não, foi Lúcia. Podes contá-lo a mim? Não posso. Não falas porque tem medo de Lúcia? Tem medo de que ela te bata, não é verdade? Oh, não. Então por que não me podes contar? Talvez seja um pecado. Penso que seria um pecado revelar o segredo. É um segredo para o bem da tua alma, de Lúcia e de Jacinta? Sim. E também para o bem da alma do senhor prior? Não sei. O povo ficaria triste se o soubesse? Sim. As crianças estavam tão pálidas de cansaço e tão atordoadas pela excitação que o Dr. Formigão encurtou o seu exame, temendo que adoecessem se não descansassem um pouco. Quando voltou, uns dias mais tarde, em 19 de outubro, encontrou-as ainda tão exaustas que lhe respondiam maquinalmente, como sonâmbulos. A memória de Lúcia falhava relatar acontecimentos recentes, mas reconstituía com nitidez episódios passados. O sacerdote convenceu-se de que as 3 lhe tinham respondido com sinceridade. Aliás, ele próprio vira o milagre do sol. Partiu acreditando nas aparições e desde então tornou-se um defensor dos pequenos, mesmo em fase da tenaz perseguição, difícil de compreender, porque os principais promotores não eram nem carbonários, nem maçons, mas católicos e sacerdotes como ele. Quanto à oposição liberal, o primeiro silêncio de estupefação durou pouco. Que faremos?
Tinham perguntado os filhos deste mundo em outra ocasião. Pois este homem faz muito milagres. Se o deixarmos continuar assim, todos acreditarão nele. João 11, 47 e 48. Ao cabo de uma semana, a loja do Grande Oriente de Santarém estava suficientemente recuperada para elaborar não um simples plano de defesa, mas um contra-ataque. Na noite de 23 de outubro, vários irmãos, entre eles um conhecido pelo nome de Francisco do Cemitério, foram até Ourém e lá se juntaram a outros comparsas do administrador Arthur dos Santos. De lá prosseguiram de automóvel até a cova da Iria, com a intenção de destruir o que restava da azinheira e assim matar o culto, privando da principal relíquia existente no local. Alguns golpes na raiz e a arvorezinha caiu por terra. Nas proximidades estavam outros objetos de devoção, a mesa de Maria Carreira, com flores, moedas e uma gravura de Nossa Senhora, o arco que os peregrinos haviam levantado com 2 varas compridas, unidas por outra, de onde pendiam 2 lanternas e 2 cruzes. Todas essas recordações foram confiscadas pela expedição e levadas a Santarém. E lá as exibiram naquele dia, numa casa perto do seminário, como monstruosidades da Idade Média. Para examiná-las, devia-se pagar uma entrada, cujo produto se destinaria à Santa Casa de Misericórdia. Essa recusou-se a receber semelhante donativo. Na tarde do dia seguinte, levaram os objetos exibidos em procissão pelas ruas da cidade, cantando ladainhas blasfemas ao som de tambores. O liberal, o Século, publicou todos esses pormenores, condenando veementemente a profanação, especialmente por ter se realizado numa época em que estavam proibidas as procissões católicas. Outros anticlericais foram menos tolerantes. Quando um grupo de católicos de Santarém publicou um protesto indignado, a Federação Portuguesa de Livre-Pensadores respondeu com um dos mais curiosos documentos da história do país. O manifesto dirigido a todos os liberais contra a torpe especulação feita em torno da ridícula comédia de Fátima. Atribuía a um estratagema clerical para unir a Igreja e o Estado e restabelecer as relações diplomáticas com o Vaticano. Na sua exaltação, o autor do escrito chegava ao extremo de declarar que os milagres deviam ser legalmente punidos como transgressões, já que era uma violação das leis da natureza. Mostrava-se particularmente irritado porque o milagre do sol fora inventado e perpetrado no dia do aniversário do livre-pensador Francisco Ferrer. Depois de exigir uma imediata ação pública contra este delito, que ameaçava arrastar para o medievalismo as luzes do século XX, terminou com essas frases: Viva a República! Abaixo a reação! Viva a liberdade! Na noite de 24 de outubro, corria de boca em boca, através dos campos da serra, a notícia do assalto e roubo no lugar das aparições. Ouviram-se gritos de cólera na moita, em Fátima, em Aljustrel. Maria Carreira foi uma das mulheres que correram à cova da Iria para ver o que tinha acontecido. Não podia ter sido pior. A mesa, o arco, as lanternas, tudo havia desaparecido. No entanto, não fora o pior, porque os velhacos se tinham enganado e cortado outra árvore contígua. A 5 pés de distância do lugar de onde a haviam arrancado, lá estava a intrépida e pequena azinheira, onde pousara Nossa Senhora, com as folhas de cima tristemente arrancadas, mas com o tronco e os galhos brilhando ainda ao sol, para que todos pudessem contemplá-los. Maria Carreira deu graças a Deus. O resultado prático do ultraje foi aumentar, em vez de diminuir, a devoção a Nossa Senhora de Fátima. O número de peregrinos foi crescendo dia para dia. Muitos deles apareciam aos domingos e nos dias 13 dos meses, compreendidos entre maio e outubro, em verdadeiras procissões, provenientes de Leiria, de Ourém ou de Chão de Maçãs. Mesmo durante a semana, era raro o dia em que não chegavam alguns. Continuavam a predominar os pobres,
muitos deles doentes, coxos, paralíticos, todos na esperança de poderem tocar o tronco da azinheira. A rainha do céu teria compaixão deles. Numa gélida manhã, Maria Carreira encontrou um homem que havia dormido a noite inteira no chão perto da árvore, depois de ter caminhado 11 léguas. Estou contente de ter vindo, disse. Sinto-me tão feliz nesse lugar. Misturados com os devotos pobres, viam-se também pessoas de mais recursos, vindos às vezes de Lisboa ou do Porto. Quase todos os dias, alguns iam até a casa dos Marto ou dos pais de Lúcia, pedindo-lhes para falar com as crianças. A princípio, a senhora Olímpia costumava mandar alguém às pastagens à procura de Jacinto e Francisco. Mas a situação começou a aborrecê-la tanto que resolveu confiar o rebanho ao seu filho João. Os 2 irmãos ficaram desapontados, porque isso significava perderem em grande parte a companhia de Lúcia. Mas não passaria muito tempo sem que ela também deixasse de ser pastora. Maria Rosa e o marido eram demasiado humanos para se transformarem em anjos com a experiência do dia 13 de outubro. Milagre ou não, o Sr. Antônio queixava-se da multidão que não parava de acorrer e de aumentar os danos causados às suas terras na cova. Nada mais crescia lá agora, especialmente quando os peregrinos vinham acampar à noite ou andar de lá para cá durante o dia. Não era pequeno prejuízo para um agricultor de Aljustrel perder 50 sacos ou mais de batatas por colheita, sem contar o feijão, o espinafre e outras verduras. De acordo com seu temperamento, Maria Rosa continuou a mostrar-se irritadiça, mas era sincera demais para negar que Lúcia tinha razão. Era também bastante piedosa, para depois de ter admitido o fenômeno, deixar de fazer tudo o que estava ao seu alcance para satisfazer os desejos da Mãe do Céu. Se Nossa Senhora queria que a cachopa aprendesse a ler, ela não tinha nada mais que objetar. Desde os tempos da monarquia, existia uma escola diurna para meninos em Fátima, junto à igreja. Por feliz coincidência, recentemente abrira-se outra para meninas. Maria Rosa matriculou nela sua filha e aconselhou a cunhada a fazer o mesmo com Jacinta.